A pandemia de Covid-19 trouxe sérias consequências para toda a sociedade. As crianças também sofreram muito, principalmente com a necessidade de se isolar dos amiguinhos, por exemplo, né? Não sair de casa. E esse isolamento físico, que foi uma das principais medidas de proteção contra o coronavírus, mas também foi um fator importante para o aparecimento de transtornos mentais. A gente conversa e faz um alerta para os pais agora sobre esse assunto. Para isso, eu converso agora com a psicóloga e neuropsicóloga infantil Ana Beatriz. Ana, seja muito bem-vinda ao programa Santo Café. Bom Obrigada, dia. Chiara. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Que Muito feliz em estar aqui. Que bom que você está aqui, né? Realmente esse é um assunto de muita importância. Eu já começo perguntando para você, né, que atua aí em consultórios, como que está sendo hoje? Muitas crianças com problemas relacionados ao psicológico? Sim, Chiara, o que a gente vem percebendo desde 2020 são crianças que já apresentavam alguma coisa antes da pandemia e todo esse processo de isolamento, de medo, né, do que vai acontecer, do medo do que vai acontecer amanhã, só piorou esses sintomas de ansiedade. Então a gente já vinha com um quadro de crianças ansiosas por conta de, às vezes, de rotina muito exaustivas ali, e por conta da pandemia, o ficar em casa, mudar tudo de uma hora para outra, a gente vem percebendo uma piora nessas crianças e em diversas formas, tanto pioras no desempenho escolar, né, crianças com dificuldades, principalmente as crianças que estavam no processo de alfabetização em 2020, e crianças com síndromes ansiosas mesmo, com medo de sair de casa, medo da mudança de rotina e o medo constante da doença, né? Ana, e quais são os principais sintomas que as crianças desenvolvem aí que os pais devem ficar atentos para procurar ajuda? Então, Tiara, a gente tem que observar muito na questão do sono e da alimentação. Então, são crianças que vêm apresentando alteração na alimentação, tanto para mais quanto para menos, né? O aumento do apetite e a diminuição dele, alteração do sono, tanto o sono em excesso, né? Quanto aquele sono mais picado durante a noite, a criança que acorda demais, ou a criança que, né, está necessitando de menos horas de sono ali durante a noite. As questões da escola também, um baixo desempenho escolar, né? Então, uma alteração naquele desempenho escolar e uma criança que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, quer ficar vendo televisão, quer mexer no celular e um excesso no falar, né? E a gente vê o comportamental também dentro da criança. Uma criança que está andando mais ou uma criança que está ficando mais quieta. Então, observar quem era meu filho antes e o que está acontecendo com ele agora, principalmente na questão então, da alimentação, dessa agitação, ou de uma inquietação, né, e tudo mais, e a gente observar principalmente esses pontos na criança. Quando a gente fala assim de crianças de uma forma geral, qual que seria a idade mínima? Não sei se teria isso, uma idade mínima que a gente deve realmente começar a preocupar, que não faz parte realmente da idade. Seria essa idade escolar? Então, hoje a gente já não existe mais essa questão de idade mínima, né? Hoje, dentro do consultório, eu já tenho um paciente de 2 anos de idade. Então, a gente observar essas questões comportamentais dessa criança, né? Se ela está necessitando demais de mim, não era uma criança que necessitava antes, mas principalmente as crianças no período, né, escolar, elas já são crianças que já falam mais, já convivem mais, então são crianças que a gente já consegue observar mais coisas dela, né? E também a gente contar com esse apoio da escola para pontuar isso para a gente. Então, assim, hoje os transtornos ansiosos, né, essas síndromes ansiosas, elas não têm mais idade para aparecer. Está aparecendo em todas as crianças, de uma forma geral. E como de fato funciona esse acompanhamento aí de crianças com o psicólogo? São sessões, é preciso que haja uma certa frequência para que o trabalho realmente seja eficaz? Sim, a gente se inicia, né, com sessões uma vez na semana, com 1 hora de duração, e é o que eu falo, a terapia infantil, né, ela não é só eu e a criança ali, é um trabalho muito grande dos pais, então é comigo, com esses pais, então
Toda semana eu estou conversando com esses pais, eu estou passando feedbacks das sessões, os pais vão me passando o que acontece em casa e a gente vai sempre dialogando, ó, tenta fazer dessa forma, faz dessa outra forma. E ali dentro do consultório, eu costumo brincar que eu e as crianças, nós brincamos. Então a gente fica brincando e por meio da brincadeira a gente consegue se conectar com essa criança. Então a gente trabalha o que ela precisa e tudo ali de forma muito lúdica, de brincadeiras, de histórias, mas é um trabalho que ele é estendido para casa junto com esses pais. Então, quando os pais estão dentro desse processo junto comigo, é como se a gente tivesse uma terapia o tempo todo, né? Tanto ali 1 hora de consultório, mas essa terapia é estendida para melhora dentro de casa. Ana Beatriz, eu acabei de receber uma pergunta aqui de um telespectador querendo saber qual que é a importância desse acompanhamento. Esse acompanhamento realmente vai fazer a criança voltar a ser como antes? Tiara, sim, porque a gente vai como se a gente fosse reajustar essa criança. A gente vai ressignificar o que está acontecendo ali. Então, na terapia, na verdade, a gente não muda as pessoas, né? Porque é de acordo com o processo que aquela criança está permitindo ali comigo. Então, tem crianças que se conectam muito rápido e tem crianças que precisam de um tempo ainda para confiar na psicóloga, tudo mais. Mas dentro dessa terapia, dentro da terapia, a gente vai conseguir fazer com que essa criança volte o que ela era antes, com que ela fique menos preocupada, né, com que ela se adeque novamente ao que é esperado para a idade dela, para o ponto de desenvolvimento dela, né? Então, ali por meio das conversas e tudo mais, a gente reorganiza essa criança e ensina técnicas para ela, como se acalmar, como voltar a conviver, como confiar nas pessoas, né? Então, dependendo da demanda dessa criança, a gente consegue reajustar e colocar ela no eixo da criança ali de novo. Certo, a gente está falando bastante sobre a criança em si, mas a mãe, por exemplo, está chegando domingo aí, Dia das Mães, eu gostaria que você falasse algo nesse sentido também. Tem casos onde a mãe precisa também de ajuda, assim como a criança? Tiara, sim, sim, e muito, muito. Hoje eu tenho, assim, 2 colegas que eu indico, assim, a mãe me pediu, eu indico essas colegas, que são colegas especialistas em adultos, né? Então, quando a gente chega no consultório e percebe que aquela criança está passando por isso, mas a gente percebe que também tem muitas preocupações da mãe, porque querendo ou não, nós adultos, na rotina e tudo mais, a gente acaba passando preocupações para essa criança sem a gente perceber. É ali na forma de falar, é na forma de agir, às vezes a gente não tem tanta paciência e acaba que isso vai entrando, né, na minha criança. Então, a gente, né, eu sempre coloco, quando eu vejo necessidade, eu coloco as mães para fazer esse tratamento. Então, a criança está sendo olhada, essa mãe está sendo olhada, e às vezes existem casos ainda que a gente coloca até o casal para fazer a terapia também, para estar em acompanhamento. Então, assim, a gente tem uma melhora muito maior, porque essa mãe vai trabalhar com a criança que ela foi. Então, muitas coisas a gente planta na nossa infância, né? E a gente vai colher isso na vida adulta e por muitos anos. Então, a mãe também precisa trabalhar a criança que ela foi e conseguir seguir e plantar uma nova coisa para a filha dela. Crianças com acesso à internet de forma liberal, é saudável nesse momento de ansiedade e depressão, Ana Beatriz? Tiara, eu falo que a internet hoje ela vem para ajudar a gente em muitas coisas. Hoje a gente tem assim inúmeros aplicativos de alfabetização, por exemplo, que fazem a criança treinar ali a alfabetização, tanto a leitura quanto a escrita, até a matemática. Então, a gente tem pontos positivos na internet, né? Até a terapia online a gente tem hoje com crianças, com adolescentes e tudo mais. Então, assim, a gente tem pontos positivos na internet, só que tem pontos muito negativos, porque é uma coisa que a gente não consegue tanto controlar. O que aquele vídeo está falando para aquela criança, o que aquela criança está vendo ali naquele momento. E a gente tem que combinar, né, que é tudo muito fácil no nosso celular. A gente entra, pesquisa uma coisa, nem 5 segundos, dependendo do que você quer pesquisar. Então, a gente vem passando essa informação para a criança que é tudo muito fácil, que é tudo muito rápido. Né? Nos tempos antigos, a gente tinha que pegar livro, a gente tinha que pesquisar de uma forma mais lenta, então a gente ia trabalhando essa paciência. Só que não, esses vídeos, né?
esse acesso total à internet, a gente não sabe o que a criança está entrando, e fica uma atividade muito fácil, muito boa de ser feita, onde eu não preciso esforçar minha mente. Eu pego o celular, fico vendo vídeos, televisão ali, e fica tudo muito fácil. Então, quando eu vou para a realidade, onde eu preciso esperar situações, onde eu não ganho um brinquedo, um livro na hora ali, a criança apresenta dificuldade em esperar. Então, é dentro até do processo da terapia, a gente, né, trabalha esse tempo de espera com essa criança e não é bom o tempo de tela. Hoje já existem pesquisas que o ideal é pelo menos 3 horas de tela por dia, não seguidas, né? Em períodos separados, e só isso. Após isso, já dizem que não é benéfico mais. Certo, e as crianças, uma outra situação agora, Ana, crianças que acabaram perdendo alguém próximo ali na pandemia, essas crianças elas podem desenvolver uma tristeza mais intensa. De que forma que o acompanhamento psicológico pode ajudar o menino ou a menina a superar esse momento? Sim, ali novamente, né, com as brincadeiras, a gente vai fazendo a criança entrar em contato com o que foi aquilo. Explicar para a criança o que é a morte. Explicar, né, a gente entender a parte religiosa daquela família e explicar para ela o que é a morte. O que aconteceu com essa pessoa, o que estava acontecendo. E por meio ali de atividades, de cartas que a gente faz para essa pessoa, livros também a gente faz, tudo para ela ir trabalhando essa dor. E ela ir entendendo por que ela sente essa dor. E a gente mostrar para ela que a morte é um fenômeno natural, né? E que Deus que guia todo esse processo, realmente. Então, ali dentro da terapia, a gente vem com muitas atividades, com muitas brincadeiras, mostrando para ela o que foi aquilo que aconteceu. Né? A gente usa muito o método da carta, de fazer um livro. A gente tem um livro todo especial dentro do consultório que a gente cria com essa criança, para ela ir colocando esses sentimentos para fora. Esse é o problema do luto infantil, né? A criança, muitas vezes, ela não sabe como expor. O luto, ele vem de diversas formas para cada pessoa. Mas a criança, muitas vezes, não sabe entender. Então, dentro do processo terapêutico ali, a gente expõe esse luto dessa criança para fora, por meio de atividades onde ela vai escrevendo e entendendo o que aconteceu. Ana Beatriz, a gente sempre fala muito sobre ansiedade, sobre depressão, são duas situações diferentes, dois problemas diferentes. Eu gostaria que você esclarecesse isso para a gente, como diferenciar esses dois problemas que hoje é tão comum. Sim, eles são tão diferentes, Tiara, e tão parecidos ao mesmo tempo. Assim, porque às vezes dentro da depressão a gente também tem sintomas ansiosos. Então, quando eu estou numa depressão, eu tenho uma diminuição de todas as ações da minha vida. Então, eu tenho uma diminuição, por exemplo, da minha alimentação, aí eu tenho uma diminuição da minha alimentação, da minha vontade de socializar, mas eu tenho um aumento do meu sono e um aumento da minha preocupação. Então, dentro dessa preocupação é onde vem os sintomas ansiosos dentro da depressão. Então, a questão da depressão é que eu fico com mais medo de tudo, eu não tenho vontade de socializar, eu não tenho vontade de viver experiências novas por conta desse medo. Então, eu fico mais deitada, não tenho muita vontade de comer, de socializar, de conversar com as pessoas, porque tudo ali dentro, de forma biológica, dentro do meu corpo, tem uma diminuição dos hormônios, né, dali da felicidade que a gente fala. E dentro da ansiedade, a gente tem um aumento de tudo também, igual esse aumento do medo que eu falei. A ansiedade, ela aumenta o meu medo, ela aumenta minha preocupação e também a minha capacidade de criar situações ruins. Então, toda situação fica sendo muito perigosa, eu não consigo enfrentar muitas coisas. Então, a ansiedade, ela vem com a diferença da depressão, porque ela também mostra muitos sintomas no corpo. Então, como ânsias de vômito, taquicardia, dores no estômago muito grandes, dores de cabeça. Então, assim, a gente tem essa diferença, onde há a depressão, eu quero ficar só mais isolada, não quero conviver. E a ansiedade, eu tenho uma preocupação em viver. É tudo muito ruim, é tudo muito... São todas situações muito preocupantes, onde eu crio cenários que não existem. Esse é o processo de uma das duas. Ana, eu tenho certeza que essa entrevista de hoje ajudou e vai ajudar aí muita mãe, muito pai
a como dominar, conhecer melhor o filho nesse pós-pandemia e ainda com pandemia, né? Quero te agradecer imensamente por ceder um pouquinho aí do seu tempo e falar conosco. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Sempre é hora da gente conseguir ajudar nosso filho. Sempre a hora é boa e é só a gente se aventurar nesse processo de autoconhecimento da criança. Muito obrigada mesmo e tenha um bom fim de semana. E não sei se você é mãe, mas se não, se tiver mãe também, vai comemorar bem esse Dia das Mães aí. Sim, com mãe e avó, esse final de Ai, semana. que delícia então, é bom demais. Meus pacientes. Sou mãe dos meus pacientes, Tiara. Ai, Eu pego emprestado. que bom então. Obrigadão, viu? Até mais, bom fim de semana. Obrigada. Tchau, você também.